Olá, hoje nós vamos falar sobre o padrão de projeto State, né? O nosso exemplo locadora de veículos. No nosso exemplo, nós vamos usar o padrão State para mostrar como setar o status de um determinado veículo na locadora. Aqui consta o nosso diagrama de classe, onde a gente tem o nosso carro, né, no nosso contexto, e também temos aqui a interface State Carro, né, a gente implementa o padrão State. Inicialmente esse carro, essa variável estado, uma variável protegida, que vai determinar o estado desse carro, ela será instanciada como o carro inicial, né? Ou seja, ela não contém nenhum estado ainda, mas esse carro inicial também implementa a interface state carro, que automaticamente deverá implementar os métodos obrigatoriamente aqui, porque eles são abstratos, implementar eles para que a partir do estado nós podemos chamar o estado, né? Também, esse é o nosso termo, temos carro alugado, carro em garagem, carro em manutenção, que são as nossas outras três classes, que vai determinar o estado desse veículo, que implementa essa interface aqui, state carro, né? E aqui nós temos os métodos que serão implementados obrigatoriamente, state carro, tá? Set alugado, set em garagem, set em manutenção, ok? Partindo do nosso exemplo, nós temos essa permite da nossa locadora de veículo, onde o usuário poderá selecionar um carro, né? No nosso exemplo aqui é como se fosse os carros que nós teríamos na nossa locadora e setar um status de determinado carro, ou seja, ele é alugado, ou ele está disponível em garagem, ou ele foi enviado para a oficina, ou seja, ele está em manutenção. Né? Nós vamos voltar, né? Vamos voltar aqui para ver como funciona, para identificar. Ou seja, então aqui uma telinha, clicamos aqui para o Go, e esse carro foi alugado. Nossa, na parte de lá também não podemos ver muito do padrão funcionando, mas ou seja, aqui nós vemos como é que está funcionando. Vamos ver então como é que isso tudo funciona por fora. Naquele botão concluir, onde funciona o padrão, ou seja, nós colocamos aqui só verifica a carga, verificar a operação, essas variáveis booleanas aqui só para verificar a seleção. Né? Instanciamos o carro, tá? O carro mesmo inicialmente, e ao instanciarmos esse carro, né, aqui na classe carro, aqui no seu construtor, primeiramente aqui a variável state uma variável estado do tipo state que é da interface no qual state, né, que é assim implementado. Aqui nós estamos no seu construtor, onde nós instanciamos essa variável estado do tipo novo carro inicial. Lembra que eu falei que carro inicial ela também implementa a interface state carro. Estou dizendo aqui em cima aqui, certo? Ou seja, ela vai ter os métodos set alugado, set manutenção e set garagem. Essas efetivamente elas retornam, tá? Uma instância, né? Um objeto do tipo carro alugado, no caso aqui de alugado, manutenção retorna carro em manutenção. Ou seja, as outras classes concretas que implementam a interface state carro, como eu estou falando carro alugado, ela também implementa o método aqui de state, tá vendo? Então, set alugado, como eu veio aqui poder. Se o estado for instanciado, já estiver instanciado desse tipo de classe, e você chamar o método set alugado, ele vai retornar a própria classe. Se o nossa variável estado estiver instanciado como carro alugado, mas se lá depois você chamar o set manutenção, ele retorna um
carro em manutenção. Como eu disse, também é uma classe que também implementa esse carro, ou seja, assim por diante, todas elas implementam a interface. Então, nós temos aqui carro em garagem, né? Repetindo assim, nossa variável estado esteja distanciado do tipo da própria classe em questão aqui, carro em garagem, que nós vemos aqui no set garagem, ele vai retornar a própria classe, tá? Isso é muito importante para nós entendermos melhor como funciona o padrão. Ok, instanciei carro, fiz uma verificação, né, de seleção, qual caso foi selecionado, e aqui, né, aqui selecionar a operação pelo carro. O carro é alugado, né, aqui na nossa classe carro tem o método alugado, que é onde nós vamos setar o nosso estado, nossa variável estado. Né? Inicialmente aqui no construtor, lembra, ao associar um carro, automaticamente você vai instanciar esse variável estado do tipo carro inicial. A partir do momento que você chama esse carro chamando algum método, né, vamos setar, esse carro foi alugado, ou seja, você vai pegar essa variável estado, tá, e setar ela como alugado, ou seja, o estado do nosso carro mudou, então ela vai setar ele alugado. Assim, mesma coisa para a manutenção ou em garagem. Tá? Nós vamos atenção aqui novamente, aí o que acontece? Eu verifico se o botão aluga estiver selecionado, ele vai chamar um carro ponto alugado. Tá? E se o botão garagem estiver selecionado, ele vai dar um carro ponto em garagem, né? Então ele mete daqui a própria classe. E assim funciona o padrão state. Né? Mas aí talvez não ficou legal para visualizar, porque não fica bem claro. Então a gente pode fazer um vídeo aqui para entender melhor de uma classe minha aqui, ou seja, eu inicialmente distanciei um carro, como eu clico também na classe gráfica, no DataFrame, distanciei esse carro, ou seja, distanciei esse carro, automaticamente a minha variável estado vai ser distanciada ao tipo carro inicial, ou seja, carro inicial ele automaticamente não tem nenhum estado, porque está no estado carro inicial, ele não foi colocado como alugado nem nada. Aí a partir do momento que eu coloco o carro alugado, o que esse método faz, como eu disse, ele pega essa variável do estado, tá? Da nossa classe carro, e dá um carro.set alugado, tá? Aqui, lembrando, como mostrei ainda, é a nossa interface state carro. São os três métodos aqui a serem implementados. Nota que são os carros, ou seja, está a ser implementado. Dessa forma, se nós vamos executar aqui, podemos ver, ou seja, eu vim aqui, deixei esse carro alugado. Depois esse carro voltou, coloquei ele em garagem. Depois coloquei ele em manutenção para a oficina, depois coloquei ele disponível em garagem e depois novamente esse carro foi alugado. Esse foi o processo que ocorreu aqui com esse determinado carro. Se nós executarmos aqui, fica melhor para acompanhar. Tá? Ok, inicialmente o que encontramos? Nós vamos no carro alugado, ou seja, ele foi instanciado aquela nossa variável estado diferenciada como carro inicial, então aqui nota que aparece aqui uma mensagem carro iniciado e chamou a classe carro alugado. Status carro alugado. Aqui o carro estava alugado, então ele retornou em garagem. Então, carro alugado e chamou a classe carro em garagem. Status carro em garagem. Tá vendo? Ou seja, dessa forma nós vamos setando o estado dessa classe sem fazer muitas comparações com if e else, ou seja, esses ifs seriam nossas subclasses que implementam a interface state, tá? E você pouparia muito a questão de linha de código aí, tem uma coisa mais resumida e para manutenção também ficaria bem melhor. Beleza? Esse aí é o nosso plano de projeto. Até a próxima.